Vamos falar agora sobre o time do Santa Cruz. O Santa ganhou, o Santa venceu do Flamengo de Arco Verde 1-0 no jogo dos gols perdidos. Você computou aí, Tarsis, quantos gols o Santa perdeu no jogo, Tarsis? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Grande abraço para você, amigo. Olha, só o Gabriel Cardoso perdeu 3, Thiaguinho perdeu 3, seja aí já computa 6. Pedro Bortoluso no primeiro tempo perdeu 1, João Diogo no segundo tempo perdeu outro. Veja, já são 8 chances claras de gol que o Santa Cruz perdeu. Então, o Santa ontem venceu a equipe do Flamengo por 1-0 no Arruda, chegou à sua segunda vitória na competição, gol do João Diogo aos 42 minutos do primeiro tempo, mas como você disse, desperdiçou muitas chances, poderia ter vencido de uma forma mais tranquila, porque o Flamengo assustou no segundo tempo, obrigou o André Luiz a fazer um milagre na cabeçada do zagueiro Matheus. 15.657 torcedores estiveram no Arruda. Agora cá pra nós, viu, Vitor? A impressão é que tinha muito mais. Mas o Santa venceu. No final das contas, os atletas, o técnico Itamar Schulli, eles enalteceram o resultado e o Itamar, nesse detalhe, ele claro que reconheceu que a equipe precisa melhorar nesse quesito finalização, mas ele se disse feliz porque a equipe criou muitas chances. Ele disse que para o treinador é mais fácil focar na finalização porque o time criou muitas oportunidades. Vem aí o clássico. O elenco se reapresentou hoje pela manhã. Como o Itamar disse, não tem tempo nem para treinar, viu, Vitor? Só para recuperar os jogadores. Mas pelo menos aí no aspecto psicológico, né? O Santa tá melhor do que o adversário, né? Porque o Sport levou uma goleada, vai mais pressionado. O Santa tem 2 vitórias em 2 jogos, tá mais tranquilo pra esse jogo. Ele falou sobre esse aspecto emocional aí, Tarsis? Ele falou sim, pediu humildade e citou evolução. Para ele, a equipe vai evoluindo jogo a jogo, mas ele colocou o favoritismo para o Sport, tá, Vitor? É um time com um melhor material humano e também com um investimento bem maior do que o do Santa. Mas claro que o Itamar disse que a equipe vai se preparar e vai buscar a vitória contra a equipe do Sport. Mas nesse quesito favoritismo, mesmo o Santa com 2 vitórias e o Sport vindo de uma goleada, o Itamar jogou o favoritismo para o rival. O Sport levou um montão de gols para a sacola e o Santa deixou de fazer os gols. Eu nunca vi tanto gol perdido, Diegão. Impressionante. E parecia que a bola tinha um imã ao contrário, né? Que repelia ela da rede, porque foram muitas as chances. Acho que o Tarsis contou aí 8 oportunidades. Já imaginou? E no total, Vitor, eu contei 13. Foram 13 chances de gol contra apenas uma do Flamengo de Arco Verde em direção à meta do André Luiz. O Santa Cruz, Vitor, foi bem diferente contra o Maguari. É um time muito mais propositivo, não sentou no resultado, né? Pelo contrário, ele foi mais à frente, mas viu o Flamengo se organizando um pouco melhor. E por muito pouco o Bruno Henrique não faz um gol de cabeça. Mas o que o Santa Cruz abusou de perder gols, é claro que o Flamengo não ofereceu tanta força ofensiva assim, mas requer uma atenção especial para os próximos jogos. O Santa Cruz vai ter esse clássico contra o Sport no sábado, vai pegar uma equipe com a moral mais baixa após o 4-2, mas o Santa Cruz vai ter que consertar. Todo time, na condição do Santa Cruz hoje, que está buscando ir para a próxima fase, buscar um calendário que é a peça fundamental do Santa Cruz para este ano, e você está abusando de oportunidades. Eu até imaginei um pouco, Vitor e Moisés, o filme se repetindo no jogo contra o Altos, que o Santa Cruz fez 2-0, perdeu chances claras e acabou cedendo empate. Uma hora isso pode acontecer no Pernambucano, e o Itamar Schulli vai ter que se atentar muito bem para treinar esses fundamentos de finalização. A gente até falou sobre isso, né? Que o Santa tenta fazer o gol, né? Um gol logo de início para tentar desarticular a estrutura do adversário e conseguiu, né? Nos 2 jogos anteriores a esse de ontem, tinha conseguido fazer 2 gols e ir para o intervalo com essa margem. E aí voltava para tentar administrar. Contra o Altos não teve sucesso, porque levou o empate e depois acabou eliminado nos pênaltis. Contra o Maguari foi bem sucedido, conseguiu manter lá os 2-0
conseguiu segurar ali, controlar o jogo na segunda etapa. Mas ontem era o Santa na tentativa de fazer o segundo e criou muitas oportunidades, mas também com espaço pro Flamengo fazer. E o Flamengo teve uma grande chance, Moisés. Teve uma bola cabeceada lá pelo Matheus, que o André Luiz fez um milagre. Então esse jogo poderia ter sido 1-1. Então o Santa realmente correu o risco de perder 2 pontos, né? Pois é. E não pode correr esse risco pelo fato da importância que esse campeonato em especial tem para o clube das três cores, né, que é o Santa. Não pode se dar o luxo de perder tantos gols. Eu, após o fim do jogo, né, a gente estava ouvindo a sua narração e os detalhes do Grande Tassis, e eu ficava sem acreditar que o Santa perdeu tantos gols, né? Ok, o Flamengo, e aí a gente tem que prestar atenção nesse Flamengo, tá? Veja, mostrou um sufoco ali para o Náutico, não foi um sufoco, mas foi meramente organizado. Já contra o Santa, deu uma melhorada também, teve a oportunidade de empatar a partida. Eu acredito que esse Flamengo ele vai ter um crescimento, já está tendo esse crescimento num curto espaço de tempo. Já pelo lado do Santa, o próprio técnico Itamar Schulli falou que gostou das oportunidades criadas pelos jogadores, mas vai ter que aprimorar essa questão de finalizações. E de fato precisa-se aprimorar por demais, porque não dá. O Diego contou 13, Tassis contou 8. De qualquer forma, é um grande número, né, de finalizações perdidas que poderiam ter ali finalizados em gols, mas aí faltou a pontaria. Agora, como você falou também, teve uma bola mesmo, que eu não lembro de quem foi, que o goleiro faz a defesa e me parece que foi o Thiaguinho, ele dá uma cabeçada na bola, a bola pega na trave, lá no cantinho da trave e não entra. Também tem dia que as coisas não dão certo, mas de qualquer forma não pode se dar o luxo, porque agora, no outro lado, tem um Sport, levou uma goleada, mas todos sabem que peça por peça o Sport está muito à frente do Santa. Agora, entrosamento, o Santa está um pouquinho à frente, mas peça por peça o Sport está muito à frente, viu, Vitor? E a gente vai falar aqui amanhã, sem dúvida, sobre as estratégias, né, para os dois lados. O que a gente pode esperar do Sport com esse ambiente aí mais tenso depois de uma goleada? O que deve trazer o Sosso taticamente? O que deve trazer de peças para o time? Porque fica difícil aqui imaginar uma base, porque ele mudou de um jogo para o outro. Já o Santa, a gente tem aí uma base, já tem um time para esperar, mas esse mesmo time pode ter uma postura diferente, talvez uma postura mais reativa ou não. Então a gente vai, sem dúvida, falar sobre as estratégias e possibilidades, as projeções para o clássico